Você nunca esteve sozinho. O que existiu foi um afastamento silencioso do fluxo natural da vida. O tal nunca se perde, apenas deixa de ser percebido quando a mente se fragmenta em ruído, medo e pressa. Ao cessar a luta interna e abandonar a necessidade de controle, a conexão retorna por si mesma. Não é algo a ser conquistado, mas lembrado. Quando você volta ao silêncio, ao corpo e ao presente, descobre que sempre esteve sustentado pelo caminho. A sensação de estar sozinho não nasce do abandono do mundo, mas do afastamento do próprio centro. O Tao ensina que nada existe isolado, ainda que tudo pareça separado aos olhos apressados. Quando o homem diz "estou sozinho", na verdade ele está desconectado do fluxo que sempre o sustentou. Não é a ausência de pessoas que gera o vazio, mas a ausência de presença. Desde cedo, o ser humano é treinado a olhar para fora. Busca respostas no ruído, validação no olhar alheio, sentido na aprovação externa. Pouco a pouco, perde o hábito de habitar a si mesmo. O silêncio passa a incomodar, a quietude parece ameaçadora. Assim, a mente cria distrações constantes para não encarar o próprio afastamento do Tao. O Tao não se rompe, ele não abandona, não julga, não pune, ele apenas flui. Quem se afasta é o homem, ao se identificar demais com pensamentos, medos e expectativas. A desconexão não acontece de forma brusca. Ela se instala lentamente, quase de maneira imperceptível. Um dia você percebe que está cercado de estímulos, mas vazio de sentido. A solidão moderna é paradoxal. Nunca houve tanta comunicação, mas raramente houve tanta ausência de conexão real. O corpo está em um lugar, a mente em outro, e o espírito em lugar nenhum. Essa fragmentação interna gera uma sensação constante de deslocamento, como se você estivesse sempre fora do tempo certo, do lugar certo, da vida certa. No taoísmo, esse estado é visto como um desalinhamento do fluxo natural. Quando você força demais, pensa demais, planeja demais e controla demais, perde a suavidade do caminho. A vida deixa de ser vivida e passa a ser administrada, e aquilo que é administrado demais perde a vitalidade. A desconexão começa quando você passa a acreditar que precisa se tornar algo para merecer existir. Quando a vida deixa de ser suficiente como é e passa a ser um projeto interminável de correção. Nesse ponto, o homem já não caminha com o Tao, mas contra ele. O Tao ensina que o vazio não é ausência, é espaço, mas a mente condicionada vê o vazio como ameaça. Por isso, foge dele. Preenche cada silêncio com ruído, cada pausa com distração, cada sensação desconfortável com alguma forma de escape. No entanto, é justamente no vazio que o Tao se manifesta com mais clareza. Quando você se sente desconectado, não significa que algo está errado com você. Significa apenas que você se afastou do ritmo natural. Assim como um rio não deixa de existir quando você não o vê, o Tao continua presente mesmo quando você não o sente. O problema não está no caminho, mas no excesso de camadas entre você e ele. A mente cria uma identidade baseada em histórias. Quem você deveria ser, quem falhou, quem ainda não chegou lá. Essas narrativas se acumulam como poeira sobre um espelho. Quanto mais histórias, menos reflexo. Quanto mais pensamento, menos presença. Quanto mais controle, menos vida. O Tao não exige esforço para ser encontrado. Ele se revela quando o esforço cessa. A desconexão, portanto, não se resolve com mais ação, mas com menos resistência. Não se trata de adicionar algo novo à sua vida, mas de remover o que está em excesso. A verdadeira solidão surge quando você perde a capacidade de estar consigo mesmo sem julgamento. Quando o silêncio vira inimigo e o descanso vira culpa. Nesse estado, mesmo rodeado de pessoas, você se sente isolado. Porque a separação não é externa, é interna. O taoísmo não propõe fuga do mundo, mas reconciliação com ele.
voltar ao simples, ao natural, ao essencial, respirar sem pressa. Ouvir sem antecipar respostas, agir sem rigidez, viver sem a constante necessidade de se explicar. Quando você começa a desacelerar, algo sutil acontece. A mente perde força, o corpo recupera sensibilidade e o presente volta a existir. Não como um conceito, mas como uma experiência viva. É nesse ponto que a desconexão começa a se dissolver. Você percebe que nunca esteve quebrado, apenas estava distante de si. E tudo aquilo que parecia perdido começa a retornar sem esforço. Clareza, calma, sentido. Não porque você conquistou algo, mas porque parou de se afastar. Esta parte do caminho não exige respostas, apenas atenção. Não exige fé, apenas presença. O tal não pede que você acredite, apenas que observe. E quanto mais você observa, menos sozinho se sente, porque começa a lembrar que sempre fez parte de algo maior, mesmo quando esqueceu. A desconexão não acontece no mundo exterior, mas no excesso que se acumula dentro. O tal é simples, silencioso e direto. A mente humana, ao contrário, tornou-se ruidosa, fragmentada e inquieta. Esse ruído interno não surge do nada. Ele é cultivado diariamente por hábitos que parecem normais, mas afastam o homem do fluxo natural da vida. Pensar demais é uma forma de violência contra o presente. A mente salta constantemente entre passado e futuro, revisando erros que não podem ser corrigidos e antecipando cenários que talvez nunca existam. Enquanto isso, o agora permanece ignorado. O tal só existe no agora. Fora dele, há apenas imaginação. O homem moderno acredita que estar ocupado é sinal de valor. Quanto mais tarefas, mais importante se sente. Porém, para o taoísmo, a agitação constante é um sintoma de desalinhamento. Um lago agitado não reflete o céu. Uma mente inquieta não percebe o caminho. A busca incessante por controle cria a ilusão de segurança, mas também gera afastamento. Quando tudo precisa ser previsto, calculado e dominado, não sobra espaço para o fluxo natural. O Tao não se manifesta onde há rigidez excessiva. Ele flui onde existe flexibilidade. O ruído também se manifesta na comparação. Comparar-se é sair do próprio ritmo e tentar caminhar no tempo de outro. Cada ser possui seu ciclo, sua estação, sua medida. Quando você compara, abandona sua natureza e tenta viver uma vida que não é sua. Esse abandono silencioso gera um vazio difícil de explicar, mas fácil de sentir. Outro fator que aprofunda a desconexão é a rejeição das próprias emoções. O homem aprende a suprimir o que sente para parecer forte, produtivo ou adequado. No entanto, emoções reprimidas não desaparecem. Elas se acumulam. Tornam-se tensão no corpo, confusão na mente e peso no espírito. O Tao ensina que tudo deve fluir, inclusive o que dói. O afastamento do corpo é outro sinal claro de desconexão. O corpo vive no presente, mas a mente vive em projeções. Quando você ignora o corpo, perde o acesso mais direto ao agora. Respiração superficial, tensão constante e movimentos automáticos são sinais de que você está vivendo mais na mente do que na vida. O silêncio, que poderia ser um aliado, passa a ser evitado. Muitas pessoas temem ficar sozinhas consigo mesmas porque o silêncio revela o que foi negligenciado. Pensamentos reprimidos, emoções não resolvidas e perguntas ignoradas emergem quando o barulho cessa. Mas o Tao não teme essas revelações. Ele as utiliza como caminho de retorno. A desconexão se aprofunda quando você começa a viver no modo reação. Reage a tudo. Opiniões, notícias, críticas, expectativas. Nesse estado, você não age a partir do centro, mas a partir do impacto externo. O taoísmo ensina a ação sem esforço, não a reação impulsiva. O excesso de estímulos fragmenta a atenção.
Atenção fragmentada gera vida fragmentada. Você está em muitos lugares ao mesmo tempo, mas não está inteiro em lugar nenhum. Essa divisão interna cria a sensação de vazio, mesmo quando a agenda está cheia. O Tao não exige que você abandone o mundo, mas que abandone o excesso. O problema não é ter informações, é ser dominado por elas. Não é ter responsabilidades, é perder o contato com o essencial. Não é agir sem consciência. A reconexão começa quando você percebe que o ruído não é inevitável. Ele é cultivado, e tudo o que é cultivado pode ser interrompido. Reduzir o ruído não é fugir da vida, é voltar a ouvi-la. Quando o ruído diminui, algo curioso acontece. Você começa a sentir novamente. O vento parece mais presente, a respiração mais profunda, o tempo mais lento. Não porque o mundo mudou, mas porque você voltou a estar nele. O Tao se manifesta na simplicidade, um passo de cada vez, uma respiração de cada vez, um momento de cada vez. Tudo o que vai além disso é excesso criado pela mente. Esta parte do caminho não pede esforço heróico, pede apenas honestidade. Honestidade para reconhecer o que está em excesso. Honestidade para aceitar que nem tudo precisa ser resolvido agora. Honestidade para permitir-se desacelerar sem culpa. A desconexão não se rompe com grandes decisões, mas com pequenos retornos. Retornar ao corpo, retornar ao silêncio, retornar ao ritmo natural. Cada retorno dissolve um pouco do ruído. E à medida que o ruído diminui, a sensação de estar sozinho começa a perder força. Você percebe que não era abandono, era distração. Não era ausência, era excesso. O Tao sempre esteve ali, aguardando não sua busca, mas sua quietude. Depois que o ruído começa a cessar, algo essencial se revela. O centro sempre esteve ali. O homem não se perdeu, apenas se afastou do próprio eixo. No taoísmo, o centro não é um lugar fixo, mas um estado de alinhamento interno, onde corpo, mente e ritmo natural voltam a caminhar juntos. O afastamento do centro ocorre quando a vida passa a ser vivida de forma reativa. Você responde ao mundo antes de ouvir a si mesmo. Age por impulso, medo ou expectativa. Com o tempo, esse padrão se torna automático. O centro, então, é esquecido, não por falta, mas por negligência. Retornar ao centro não exige esforço extremo. Pelo contrário, exige abandono do excesso de esforço. Quanto mais você tenta se consertar, mais se afasta do fluxo natural. O Tao não se revela à força. Ele emerge quando a resistência diminui. O centro se manifesta primeiro no corpo, uma respiração que desacelera, um músculo que relaxa, um passo que deixa de ser apressado. O corpo é o primeiro a lembrar o caminho, porque nunca deixou o presente. A mente, ao segui-lo, começa a se reorganizar. A mente que retorna ao centro perde a necessidade de explicar tudo. Nem tudo precisa de resposta, nem tudo precisa de sentido imediato. O Tao ensina que o mistério não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser habitada. Quando você se reconecta ao centro, percebe que grande parte do sofrimento vinha da resistência. Resistência ao que é. Resistência ao ritmo natural. Resistência às próprias limitações. Ao cessar essa luta interna, algo se suaviza. A vida deixa de ser um campo de batalha e volta a ser um caminho. O centro também se manifesta na capacidade de permanecer. Permanecer no silêncio sem ansiedade. Permanecer na pausa sem culpa. Permanecer consigo mesmo sem julgamento. Essa permanência dissolve a falsa ideia de solidão, porque você deixa de fugir de si. O homem desconectado vive projetado, sempre esperando o próximo momento, a próxima conquista, a próxima mudança. O homem centrado vive presente, não por escolha moral, mas por alinhamento natural. Ele não corre atrás do tempo, caminha com ele.
No taoísmo, isso é chamado de ação sem esforço. Não significa inércia, mas ação alinhada. Você faz o que precisa ser feito sem tensão desnecessária. Age sem se perder. Move-se sem se fragmentar. O centro permite movimento sem dispersão. Ao retornar ao centro, você começa a perceber seus limites com clareza e, curiosamente, isso não enfraquece, fortalece. Quem conhece seus limites não precisa provar nada, não se compara, não se apressa, não se abandona para agradar. O centro também revela o que não é essencial. Muitas preocupações perdem peso, muitas urgências se dissolvem, não porque desapareceram, mas porque você parou de inflá-las com energia mental excessiva. O Tao ensina que aquilo que não é alimentado perde força naturalmente. A reconexão com o centro traz um silêncio diferente. Não o silêncio vazio, mas o silêncio vivo. Um silêncio que sustenta, um silêncio que orienta. Nesse estado, decisões surgem com mais clareza, não por análise excessiva, mas por percepção direta. Você começa a sentir quando algo está desalinhado, não como culpa, mas como sinal. O corpo tensiona, a respiração encurta, a mente acelera. Esses sinais deixam de ser ignorados e passam a ser guias. O centro não grita, mas sinaliza. A sensação de não estar sozinho se fortalece quando você percebe que faz parte de um fluxo maior. O rio não se pergunta se pertence ao caminho. Ele apenas flui. Quando você retorna ao centro, essa mesma naturalidade começa a se manifestar na sua vida. O centro não elimina desafios. Ele elimina a confusão desnecessária em torno deles. Você enfrenta o que precisa ser enfrentado sem drama excessivo. Aceita o que não pode ser mudado, sem resignação amarga. Age onde há ação possível, sem ansiedade. Esse estado não é permanente no início. Você entra e sai, se afasta e retorna. E isso faz parte do caminho. O erro não está em se afastar, mas em esquecer que o retorno é possível. Cada retorno fortalece a lembrança. Com o tempo, o centro deixa de ser um lugar ao qual você volta e passa a ser o ponto a partir do qual você vive. A vida se organiza em torno dele. Não por controle, mas por coerência interna. A desconexão, então, perde seu domínio. A solidão deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas um momento, um estado transitório, não uma identidade. Você aprende a atravessá-la sem se perder. Esta parte do caminho não exige iluminação, apenas honestidade contínua. Honestidade para perceber quando se afastou, coragem para desacelerar, humildade para não lutar contra o fluxo. O Tao não está distante, ele se revela sempre que você retorna ao centro. E quanto mais retorna, mais percebe. Você nunca esteve sozinho, apenas caminhava longe de si. Grande parte da desconexão não nasce da ausência de sentido, mas do apego excessivo a uma ideia fixa de quem você acredita ser. O Tao ensina que tudo está em constante transformação. Quando o homem tenta se definir de forma rígida, entra em conflito com o próprio fluxo da vida. A identidade, quando endurece, torna-se uma prisão silenciosa. Desde cedo, o indivíduo aprende a se apresentar ao mundo por rótulos: forte, fraco, bem-sucedido, fracassado, certo, errado. Esses rótulos criam uma narrativa estável, mas artificial. A vida, no entanto, é mutável. Quando você tenta se manter fiel a uma imagem fixa, começa a negar partes legítimas da própria experiência. A desconexão se aprofunda quando você passa a defender uma identidade ao invés de viver. Cada situação vira um teste. Isso confirma quem eu sou ou ameaça quem eu acredito ser. Essa vigilância constante consome energia e distancia você do presente. O Tao não pede coerência narrativa, pede autenticidade fluida. O apego à identidade também gera medo da mudança. Mudar passa a significar perder a si mesmo, mas para o taoísmo,
Mudar é permanecer em harmonia com o fluxo. O que não muda, apodrece. O que não se adapta, quebra. A flexibilidade não é fraqueza, é inteligência natural. Quando você se identifica demais com o passado, passa a viver atrasado. Quando se identifica demais com o futuro, vive em ansiedade. O centro se perde porque a identidade está sempre em outro tempo. O tal só se manifesta onde há presença, não onde há apego temporal. Abandonar a identidade rígida não significa perder caráter ou direção. Significa libertar-se da necessidade de se explicar constantemente. O homem alinhado ao tal não precisa justificar sua existência. Ele vive de acordo com o momento, com clareza e simplicidade. A identidade rígida também sustenta a comparação. Você mede seu valor a partir de padrões externos, histórias alheias e expectativas coletivas. Esse movimento é uma forma sutil de abandono do próprio ritmo. Cada comparação reforça a sensação de inadequação e separação. O taoísmo ensina que cada ser possui sua própria natureza. Forçar-se a viver segundo a natureza de outro é criar sofrimento desnecessário. O abandono da identidade rígida permite que sua natureza real emerja sem esforço. Esse processo não é imediato. A identidade resiste. Ela teme o vazio que surge quando os rótulos começam a cair. Mas esse vazio não é perda, é espaço. Espaço para o novo, para o espontâneo, para o vivo. Quando a identidade se suaviza, você passa a reagir menos e perceber mais. Não precisa defender opiniões com tanta intensidade. Não precisa vencer debates internos ou externos. A vida deixa de ser um campo de afirmação constante. A solidão diminui quando você deixa de se sentir separado por uma imagem. A identidade rígida cria muros. O abandono dela cria permeabilidade. Você volta a sentir conexão com o ambiente, com as pessoas e consigo mesmo, sem esforço. O Tao não reconhece máscaras. Ele flui através do que é simples, direto e não fabricado. Quanto menos você tenta sustentar uma imagem, mais natural se torna sua presença. Esse abandono também traz leveza emocional. Emoções deixam de ser ameaças à identidade e passam a ser movimentos naturais. Tristeza, alegria, dúvida e clareza podem coexistir sem conflito. Nada precisa ser reprimido para manter uma narrativa. O homem que abandona a identidade rígida descobre uma liberdade silenciosa. Ele pode mudar de ideia sem culpa, pode descansar sem sentir que está falhando, pode silenciar sem se sentir vazio. A desconexão, muitas vezes, era apenas o cansaço de sustentar uma versão artificial de si mesmo. Quando essa versão começa a cair, surge alívio. Não imediato, mas profundo. O Tao não exige que você se defina. Ele convida você a se mover. A vida não pede consistência absoluta, pede presença honesta. Quando você aceita isso, a sensação de estar perdido começa a se dissolver. Você percebe que não precisa se encontrar, porque nunca esteve perdido. Apenas estava carregando mais do que precisava. Ao soltar, o caminho se revela por si. Esta parte do caminho não pede destruição do eu, mas flexibilidade do eu. Não pede ausência de identidade, mas ausência de rigidez. O Tao se manifesta onde há espaço para o movimento. E quanto mais espaço você cria internamente, menos desconectado se sente. Porque a separação era mantida pelo apego, não pela realidade. Ao soltar, você retorna naturalmente ao fluxo. Existe um silêncio que assusta e um silêncio que sustenta. A maioria das pessoas conhece apenas o primeiro. É o silêncio forçado, vazio de presença, carregado de inquietação. Mas o Tao fala de outro silêncio. Um silêncio vivo, fértil, que não isola, mas reconecta. A desconexão persiste enquanto esse silêncio é evitado. O homem moderno teme o silêncio porque nele não há distrações para sustentar a identidade.
No silêncio, caem as máscaras, cessam os papéis e surge aquilo que foi adiado. Não por crueldade, mas por honestidade. O silêncio não acusa, ele revela. O Tao não se manifesta no barulho constante, ele se mostra nos intervalos, entre uma respiração e outra, entre um pensamento e outro, entre uma ação e outra. Esses espaços costumam ser ignorados, mas são justamente eles que mantêm a vida em equilíbrio. Quando você começa a permitir o silêncio, a mente reage. Ela acelera, cria desconforto, produz pensamentos em excesso. Isso não é sinal de fracasso, é sinal de desaceleração. A mente, acostumada ao controle, teme perder domínio. Mas o Tao não exige domínio, exige entrega consciente. O silêncio verdadeiro não é ausência de som, é presença sem ruído mental. Você pode estar em um lugar barulhento e ainda assim em silêncio interior. Esse silêncio não depende do ambiente, depende do estado interno. Ele surge quando você deixa de disputar atenção com cada estímulo. A escuta profunda nasce desse silêncio. Escutar não apenas palavras, mas o corpo, as emoções, o ritmo do dia. O corpo fala constantemente, mas só é ouvido quando a mente desacelera. Tensões, cansaços, impulsos e intuições tornam-se claros quando o silêncio é permitido. Grande parte da desconexão vem da incapacidade de escutar a si mesmo. Você se acostuma a viver reagindo ao mundo externo e perde o contato com os sinais internos. O silêncio restaura essa comunicação interrompida. O Tao ensina que quem sabe ouvir não se perde, porque não depende de regras externas para se orientar. Ele percebe o desalinhamento antes que se torne sofrimento. Percebe o excesso antes que vire esgotamento. O silêncio também dissolve a necessidade constante de resposta. Nem tudo exige reação, nem tudo pede opinião, nem tudo precisa ser resolvido agora. Essa compreensão traz alívio imediato. A vida se torna menos pesada quando você para de carregar responsabilidades que não são suas. Quando o silêncio se aprofunda, surge uma clareza simples. Não uma clareza intelectual, mas uma clareza sentida. Você sabe quando algo está certo ou errado para você, sem precisar justificar. Essa clareza não grita, não impõe, apenas orienta. O homem desconectado confunde silêncio com vazio. O homem alinhado percebe que o silêncio é plenitude. É no silêncio que o rio encontra seu curso, que a árvore cresce sem esforço, que o céu permanece aberto. O silêncio interior também reduz o medo da solidão. Quando você aprende a estar consigo mesmo sem ruído, a presença deixa de ser ameaçadora. A solidão perde o peso dramático e se transforma em espaço de recomposição. O Tao não pede isolamento social, pede integração interna. Você pode estar com outros sem se perder. Pode estar só sem se sentir abandonado. Isso acontece quando o silêncio interno sustenta sua presença. Aos poucos, o silêncio começa a acompanhar suas ações. Você fala menos, mas com mais precisão. Age menos, mas com mais alinhamento. Escolhe melhor onde investir energia. O excesso começa a cair por falta de alimento. O silêncio não é passividade, ele é base. A partir dele, a ação surge mais limpa, mais coerente, mais eficaz. O Tao chama isso de agir sem forçar. Quando o silêncio sustenta a ação, não há desperdício de energia. Muitos buscam respostas complexas para a sensação de desconexão, quando o retorno começa por algo simples: parar. Parar de explicar, parar de correr, parar de preencher cada espaço com ruído. Esse parar não é desistência, é sabedoria. O silêncio também ensina paciência. Nem tudo se revela imediatamente. Algumas respostas surgem apenas quando você para de perguntar. O Tao se revela no tempo certo, não no tempo imposto. Ao cultivar o silêncio, você percebe que nunca esteve fora do caminho. Apenas estava distante de ouvi-lo.
O caminho sempre falou, mas você estava ocupado demais para escutar. Esta parte do caminho não exige técnica, exige permissão. Permissão para não saber, permissão para não controlar, permissão para apenas estar. O silêncio nasce dessa permissão. E quanto mais o silêncio se estabelece, mais clara se torna a verdade essencial. Você não está sozinho. Nunca esteve. O que existia era ruído demais entre você e o fluxo que sempre o sustentou. Grande parte do sofrimento humano não nasce daquilo que acontece, mas da resistência ao que acontece. O Tao ensina que a água vence não porque enfrenta a rocha, mas porque se adapta a ela. Quando o homem luta constantemente contra o fluxo da vida, cria desgaste interno e aprofunda a sensação de desconexão. A resistência se manifesta de muitas formas sutis. Reclamar do ritmo da vida. Negar emoções naturais. Exigir que o mundo corresponda às próprias expectativas. Cada resistência cria tensão. Cada tensão afasta o indivíduo do Tao. Viver sem resistência não significa aceitar tudo de forma passiva ou submissa. Significa reconhecer o que é antes de tentar mudar. A aceitação é o primeiro passo da ação correta. Quando você aceita o ponto onde está, a energia deixa de ser desperdiçada na negação. O homem resistente vive em conflito com o tempo. Está sempre atrasado para o passado ou adiantado demais para o futuro. Nunca está exatamente onde os pés estão. O Tao só flui no presente. Fora dele, há apenas frustração. A resistência também surge quando você tenta controlar aquilo que não está sob seu domínio. Pessoas, resultados, acontecimentos. Esse esforço constante gera ansiedade e cansaço. O Tao ensina que controlar demais é perder a harmonia. Quando você reduz a resistência, a mente se acalma naturalmente. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você parou de inflá-los com tensão mental. Um problema visto sem resistência torna-se apenas uma situação a ser atravessada. A vida sem resistência começa no corpo. Relaxar os ombros, soltar a mandíbula, respirar mais fundo. Pequenos gestos que sinalizam ao sistema interno que não há guerra acontecendo. O corpo entende antes da mente. A resistência emocional é uma das mais comuns. Você tenta evitar tristeza, medo ou frustração, como se fossem erros. Mas o Tao ensina que tudo o que é reprimido se intensifica. Emoções aceitas fluem e se transformam. Emoções resistidas se cristalizam. Ao permitir que emoções venham e vão sem julgamento, você reduz o peso interno. A vida se torna mais leve, não porque ficou fácil, mas porque deixou de ser um combate constante. A resistência também se manifesta na necessidade de estar sempre certo. Defender opiniões, identidades e posições com rigidez cria separação. O homem alinhado ao Tao prefere a harmonia à vitória. Ele não precisa vencer debates para existir. Quando você abandona a resistência, algo curioso acontece. A ação se torna mais eficaz. Você age a partir da realidade, não da frustração. Escolhe melhor suas batalhas. Sabe quando agir e quando recuar. Isso não é fraqueza, é sabedoria estratégica. O taoísmo chama isso de Wu Wei. Ação sem forçar. Não significa não agir, mas agir sem tensão desnecessária. Como o arco que não se mantém sempre esticado, mas apenas no momento certo. A desconexão diminui quando você para de lutar contra si mesmo. Muitos conflitos internos vêm da tentativa de ser alguém que você não é naquele momento. Aceitar sua condição atual não impede crescimento, permite crescimento real. A vida sem resistência também ensina confiança, não uma confiança ingênua, mas uma confiança fundamentada no fluxo natural. Você percebe que nem tudo precisa ser antecipado. Algumas coisas se resolvem quando você deixa espaço. O homem resistente vive cansado, mesmo quando descansa. O homem alinhado descansa mesmo em movimento.
porque não carrega o peso da luta interna o tempo todo. A ausência de resistência cria espaço interno, espaço para perceber oportunidades, sinais e caminhos alternativos. Muitas soluções surgem quando você para de insistir na rota errada. A resistência também alimenta a sensação de estar sozinho. Quando você se coloca contra a vida, sente-se separado dela. Quando caminha com ela, a sensação de pertencimento retorna naturalmente. Aceitar não é desistir, é alinhar-se. A partir desse alinhamento, a ação correta surge com mais clareza. O Tao não pede passividade, pede coerência com o momento. Com o tempo, viver sem resistência se torna um estado natural. Você percebe quando está tensionando sem necessidade e solta. Percebe quando está forçando e recua. Esse ajuste contínuo mantém o equilíbrio. A desconexão perde força porque você deixa de se colocar em oposição ao fluxo. A vida deixa de parecer um obstáculo e passa a ser um caminho. Esta parte do caminho não exige grandes mudanças externas. Exige uma mudança interna de postura, menos confronto, mais adaptação, menos rigidez, mais fluidez. E quanto mais você abandona a resistência, mais clara se torna a verdade essencial do Tao. Nada precisa ser forçado para existir. Você não está sozinho lutando contra o mundo. Você faz parte dele, fluindo junto, quando permite. Um dos maiores conflitos do homem moderno é com o tempo. Ele sente que está sempre atrasado, sempre devendo algo à vida, sempre correndo atrás de um ponto que nunca chega. Essa relação distorcida com o tempo é uma das principais causas da desconexão interior. O Tao ensina que tudo acontece no seu ritmo próprio. Forçar o tempo é romper com o fluxo. A pressa nasce do medo. Medo de perder oportunidades, medo de ficar para trás, medo de não ser suficiente. Esse medo empurra o homem para decisões prematuras, ações desalinhadas e caminhos que não lhe pertencem. Quando tudo é urgente, nada é vivido plenamente. O tempo natural não obedece à ansiedade humana. A árvore não cresce mais rápido porque alguém a observa. O rio não corre mais depressa porque alguém o apressa. Tudo amadurece quando está pronto. O Tao se manifesta nesse amadurecimento silencioso. A incapacidade de esperar cria sofrimento desnecessário. Você tenta colher antes do tempo, agir antes da clareza, decidir antes da maturidade. Depois, chama de erro aquilo que foi apenas precipitação. A sabedoria da espera não é passividade, é inteligência do ritmo. Esperar no taoísmo, não é ficar parado, é permanecer atento sem interferir, é observar o movimento da vida sem tentar controlá-lo, é confiar que o próximo passo se revelará quando houver base suficiente para sustentá-lo. O homem desconectado confunde espera com perda de tempo. O homem alinhado compreende que a espera é parte do processo. Muitas transformações acontecem enquanto nada parece acontecer. O invisível trabalha antes do visível. A ansiedade pelo futuro rouba a presença do agora. Você vive em função de um momento que ainda não existe e negligencia o único momento real. O Tao não se revela no futuro projetado, mas no presente habitado. Quando você aprende a respeitar o tempo natural, algo se reorganiza internamente. A mente desacelera. O corpo relaxa. A comparação perde força. Você deixa de medir sua vida pelo ritmo de outros e passa a reconhecer o seu. Cada ser possui seu ciclo. Há tempos de avanço, tempos de pausa, tempos de recolhimento e tempos de expansão. Resistir a esses ciclos é criar desgaste. Honrá-los é viver com menos atrito. A desconexão se intensifica quando você tenta viver permanentemente em modo de avanço. Nenhum organismo sustenta crescimento contínuo sem colapso. O Tao ensina a alternância, yin e yang, movimento e repouso. A espera é parte essencial desse equilíbrio. A espera também ensina humildade.
Você reconhece que nem tudo depende da sua vontade. Algumas coisas exigem maturação interna, circunstâncias externas ou simplesmente o momento certo. Essa aceitação reduz a tensão e amplia a clareza. O homem que respeita o tempo natural toma decisões mais sólidas. Não porque pensa mais, mas porque sente melhor. Ele age quando o corpo, a mente e o contexto estão alinhados. A ação certa surge com menos esforço. A pressa cria atalhos que cobram preço depois. A espera cria caminhos firmes que sustentam o longo prazo. O tal favorece o que é durável, não o que é imediato. Ao confiar no tempo, você também aprende a lidar melhor com o vazio entre etapas. O intervalo entre o que foi e o que será. Esse espaço costuma gerar angústia, mas no tal, ele é fértil. É ali que o novo se forma. A sabedoria da espera dissolve a sensação de estar perdido. Você entende que não está parado, está em transição. Não está atrasado, está amadurecendo. Essa mudança de percepção traz alívio profundo. O homem apressado se sente sozinho porque está sempre correndo à frente da própria vida. O homem que espera caminha junto com ela. Essa companhia constante reduz a sensação de abandono. A espera também fortalece a confiança. Não uma confiança cega, mas uma confiança construída pela observação do fluxo. Você percebe que muitas coisas se ajustam sozinhas quando você não interfere em excesso. Com o tempo, a espera deixa de ser um esforço consciente e se torna um estado natural. Você sabe quando agir e quando aguardar. Sente quando insistir e quando soltar. Essa sensibilidade é sinal de alinhamento com o tal. A desconexão perde força, porque você deixa de brigar com o tempo. O presente deixa de ser um obstáculo e passa a ser um aliado. Você vive o que está disponível agora sem desprezar o que ainda virá. Esta parte do caminho não pede aceleração, pede confiança. Confiança de que o fluxo sabe mais do que a ansiedade. Confiança de que o ritmo natural não erra. E quanto mais você honra o tempo, mais percebe. Você nunca esteve atrasado na vida, apenas estava tentando viver fora do seu próprio ritmo. Ao retornar a ele, o caminho se abre silencioso e seguro diante de você. A sensação de não pertencimento é uma das dores mais silenciosas do ser humano. Ela não grita, não se impõe, mas corrói lentamente. O Tao ensina que essa dor nasce de uma ilusão. A crença de que somos entidades separadas do fluxo da vida. Quando essa crença se instala, o mundo parece distante, hostil ou indiferente. Mas a separação não é real, é percebida. Pertencer não é ser aceito por um grupo, uma ideia ou uma identidade. Pertencer é reconhecer-se como parte do movimento maior que sustenta tudo. O Tao não seleciona, não exclui, não hierarquiza. Ele inclui naturalmente. A desconexão surge quando o homem se coloca fora desse movimento por meio do julgamento e da comparação. O sentimento de separação cresce quando você se define demais em oposição ao outro. Eu e eles, certo e errado, forte e fraco, vencedor e perdedor. Essas divisões organizam a mente, mas fragmentam a experiência. O Tao não se manifesta em extremos rígidos, mas no equilíbrio dinâmico entre eles. Quando você observa a natureza, percebe que nada existe isolado. A árvore depende do solo, da água, do sol e do ar. O rio depende da chuva e do relevo. O dia depende da noite. O homem, no entanto, aprendeu a se perceber como uma unidade separada, responsável por tudo, desconectada de tudo. Essa percepção gera peso e solidão. O pertencimento ao todo não elimina a individualidade. Ele a contextualiza. Você continua sendo você, mas deixa de carregar o fardo de ser tudo sozinho. A responsabilidade se torna compartilhada com o fluxo. A vida deixa de ser um teste constante e passa a ser uma participação contínua.
A desconexão diminui quando você para de se perguntar qual é o meu lugar e começa a viver o lugar onde está. O Tao ensina que o lugar certo é sempre o presente. Fora dele, há apenas projeção. O homem que se sente separado tenta preencher o vazio com conquistas, reconhecimento ou controle. Mas nada disso resolve a raiz do problema, porque o vazio não é falta de algo externo, é afastamento da unidade. O retorno acontece quando você para de tentar preencher e começa a permitir. Pertencer ao todo não exige crença, exige percepção. Percepção de que sua respiração não é totalmente sua, de que seu corpo é feito dos mesmos elementos que a Terra, de que sua existência depende de uma rede invisível de relações. Essa percepção não diminui você, amplia. Quando você reconhece essa interdependência, algo se suaviza internamente. A necessidade de provar valor diminui. A comparação perde força. O medo de ficar para trás enfraquece. Você percebe que não está competindo com a vida, está participando dela. O taoísmo ensina que a unidade não é algo a ser alcançado, mas algo a ser lembrado. Ela se manifesta quando você deixa de resistir à realidade como ela é. Quando você aceita fazer parte sem tentar se destacar ou se esconder. O pertencimento também transforma a relação com os outros. Você passa a ver menos inimigos e mais expressões diferentes do mesmo fluxo. Isso não significa ingenuidade, mas compreensão. A agressividade do outro deixa de ser pessoal e passa a ser contextual. A sensação de estar sozinho perde força quando você percebe que nunca esteve fora do movimento. Mesmo nos momentos de dor, confusão ou perda, o fluxo continuou sustentando sua existência. A desconexão era uma interpretação, não um abandono real. O homem alinhado ao Tao não busca pertencimento, ele o vive. Ele age em harmonia com o ambiente, respeita os ciclos, reconhece limites e aceita a interdependência. Essa postura cria uma sensação profunda de enraizamento. Pertencer ao todo também implica responsabilidade suave. Você cuida do que está ao seu alcance porque reconhece que faz parte. Não por obrigação moral, mas por coerência natural. O cuidado surge sem esforço quando há pertencimento. O isolamento emocional diminui quando você deixa de se perceber como um erro fora do sistema. O Tao não erra. Tudo o que existe tem função no equilíbrio do todo, mesmo quando não compreendida de imediato. A unidade não elimina o sofrimento, mas o contextualiza. A dor deixa de ser um sinal de exclusão e passa a ser um movimento dentro do fluxo. Isso reduz o desespero e amplia a capacidade de atravessar. Quando o pertencimento se estabelece, o silêncio se aprofunda. Não um silêncio vazio, mas um silêncio acompanhado. Você pode estar só, sem se sentir abandonado. Pode estar em pausa, sem se sentir perdido. Esta parte do caminho não pede fusão mística nem negação do eu. Pede apenas o reconhecimento de que o eu não existe isolado. Ele existe em relação. E quanto mais você reconhece essa relação, mais clara se torna a verdade essencial. Você não está desconectado da vida. Apenas esqueceu por um tempo que sempre fez parte dela. Ao lembrar, a solidão se dissolve e o caminho se torna novamente habitável. Depois que a sensação de separação começa a se dissolver, surge um novo estado, a integração. Não é euforia, não é revelação dramática, não é ruptura com o mundo. É algo mais sutil e justamente por isso mais estável. A integração acontece quando aquilo que você compreendeu deixa de ser ideia e passa a ser forma de viver. O homem integrado não sente necessidade constante de explicar o que mudou. As mudanças se manifestam no ritmo, na postura, na forma de reagir. Há menos pressa, menos confronto, menos desperdício de energia. Não porque ele se tornou superior, mas porque deixou de lutar contra o fluxo.
A integração não elimina contradições internas, mas as harmoniza. Você pode sentir dúvida sem se perder. Pode sentir medo sem paralisar. Pode sentir tristeza sem se identificar com ela. As emoções deixam de definir quem você é e passam a ser movimentos passageiros dentro de um campo maior. A vida simples emerge naturalmente desse estado, não como regra moral, mas como consequência. O excesso começa a incomodar. Não há mais prazer em acumular estímulos, conflitos ou distrações. O essencial se torna suficiente. O Tao ensina que a simplicidade não é pobreza, é precisão. Fazer menos, mas com presença. Falar menos, mas com verdade. Escolher menos caminhos, mas caminhar inteiro. A integração traz essa precisão silenciosa. O homem integrado não busca aprovação constante. Ele não se fecha ao outro, mas não depende do olhar externo para se sustentar. A sensação de pertencimento já está internalizada. Isso reduz conflitos desnecessários e amplia a clareza nas relações. A estabilidade que surge não é rigidez, é flexibilidade organizada. Você se adapta sem se perder, ajusta sem se fragmentar, muda sem se abandonar. Essa estabilidade é um dos sinais mais claros de alinhamento com o Tao. A integração também transforma a relação com o esforço. Você reconhece quando algo exige ação e quando exige espera. Não insiste em portas fechadas, nem abandona processos prematuramente. O discernimento se torna mais refinado. O passado perde o poder de definir o presente. Ele é reconhecido, mas não carregado. O futuro perde o peso da ansiedade. Ele é considerado, mas não antecipado em excesso. O agora se torna o ponto real de atuação. A desconexão quase desaparece porque você não se sente mais fora de lugar. Mesmo em momentos difíceis, há uma sensação de coerência interna. Você sabe onde está, mesmo quando não sabe para onde vai. Isso traz serenidade. O homem integrado aprende a conviver com o vazio sem pressa de preenchê-lo. Ele reconhece que o vazio faz parte dos ciclos, não foge dele, não dramatiza, não tenta resolvê-lo à força, apenas atravessa. A ação passa a surgir do alinhamento, não da ansiedade. Muitas decisões se tornam óbvias, não porque são fáceis, mas porque você não está mais dividido internamente. A clareza nasce da integração, não do excesso de análise. O Tao se manifesta nesse estado como naturalidade. Nada parece forçado. Nada precisa ser sustentado artificialmente. A vida se organiza em torno do que é real, não do que é projetado. A integração também traz compaixão silenciosa. Você passa a reconhecer o sofrimento alheio sem necessidade de consertar ou julgar. Entende que cada um está em um ponto do próprio ciclo. Essa compreensão reduz conflitos e amplia a paciência. A sensação de estar sozinho perde quase todo o sentido. Não porque você esteja sempre acompanhado, mas porque a presença interna se tornou constante. Você não se abandona mais quando está só. O homem integrado não se isola do mundo, mas não se perde nele. Participa sem se fragmentar, contribui sem se esgotar, vive sem se trair. Essa coerência interna é a base da estabilidade. A vida deixa de ser uma sequência de correções e passa a ser um fluxo de ajustes finos. Pequenos retornos ao centro, pequenas correções de rota, sem drama, sem culpa. Esta parte do caminho não marca um fim, mas uma maturação. Você não chegou, você se estabilizou. E essa estabilidade permite continuar caminhando sem se perder. O Tao não promete perfeição. Ele oferece alinhamento, e o alinhamento é suficiente para atravessar a vida com menos ruído e mais presença. Ao integrar tudo o que foi vivido, compreendido e sentido, você percebe algo simples e profundo. A desconexão não era um destino, era um estado transitório. O retorno sempre esteve disponível.
E quando a integração se estabelece, a vida não se torna extraordinária, ela se torna real. E isso, para o Tao, é o maior sinal de que você voltou ao caminho. No fim do percurso, não há revelação espetacular. Não há ruptura com o mundo, nem promessa de ausência total de dor. O Tao não opera por exageros. Ele se revela na compreensão simples de algo que sempre esteve presente. O caminho não foi encontrado, ele foi lembrado. Tudo o que foi chamado de desconexão ao longo da vida não passou de afastamento temporário da própria natureza. Você não se perdeu da vida, apenas se afastou do ritmo que a sustenta. E esse afastamento nunca foi definitivo. Sempre existiu a possibilidade de retorno. O homem costuma imaginar o caminho como algo distante, complexo, reservado a poucos. O Tao ensina o oposto. O caminho está no ordinário, no passo simples, na respiração consciente, na capacidade de estar onde se está, sem fugir e sem forçar. Ao longo do tempo, você foi aprendendo a se fragmentar para sobreviver. Criou defesas, máscaras, identidades rígidas. Isso foi necessário em determinados momentos. O erro não foi criar essas estruturas, mas esquecê-las quando deixaram de ser úteis. A maturidade taoísta não consiste em destruir o que foi construído, mas em suavizá-lo. Tornar flexível o que estava rígido. Tornar consciente o que era automático. Tornar simples o que se tornou excessivamente complicado. No ponto em que você se encontra agora, já não precisa lutar para provar valor, não precisa correr para justificar a própria existência, não precisa se explicar ao mundo para merecer estar aqui. A própria existência já é autorização suficiente. O Tao não pede credenciais, não exige performance, não estabelece pré-requisitos. Ele apenas flui e convida quem quiser a fluir junto. O caminho que nunca foi perdido se revela quando você percebe que sempre esteve sustentado, mesmo nos períodos de maior confusão. Houve momentos em que você caminhou no escuro, tropeçou, errou direções, mas nunca deixou de estar dentro do movimento maior. O rio não abandona a água que faz curvas, ele apenas segue seu curso. A desconexão foi interpretada como falha pessoal, quando na verdade era apenas um sinal de desalinhamento temporário. Assim como o corpo sinaliza dor quando algo está fora de equilíbrio, a sensação de vazio sinalizava a necessidade de retorno. Não de correção violenta, mas de ajuste suave. O Tao ensina que tudo o que retorna encontra seu lugar sem esforço. Quando você para de lutar contra a própria experiência, algo se reorganiza naturalmente. A mente desacelera, o corpo relaxa, o espírito deixa devagar. Não porque os problemas sumiram, mas porque você voltou a caminhar inteiro. O homem que retorna ao caminho não se torna invulnerável, ele se torna presente. E a presença muda tudo. Um problema enfrentado com presença não se multiplica. Uma dor sentida com presença não se cristaliza. Um desafio vivido com presença não rouba a identidade. Você aprende que não precisa estar bem o tempo todo para estar alinhado. O Tao inclui a tristeza, a dúvida e o cansaço como partes legítimas do ciclo. O erro era acreditar que esses estados significavam fracasso ou afastamento definitivo. O caminho também ensina a despedida. Despedida de expectativas irreais, de versões antigas de si mesmo, de sonhos que não pertencem mais ao seu ritmo atual. Essas despedidas não são perdas, são liberações. Cada liberação cria espaço para algo mais coerente surgir. Ao longo desse retorno, você passa a confiar mais na vida, não porque tudo deu certo, mas porque você aprendeu a atravessar. A confiança não nasce da garantia, nasce da experiência de que você consegue permanecer inteiro, mesmo quando não controla o desfecho. O Tao não promete respostas finais, ele oferece orientação contínua, um ajuste aqui, uma pausa ali,
Um passo atrás quando necessário, um avanço quando o terreno sustenta. O caminho não exige pressa, exige atenção. Você percebe que não precisa se afastar do mundo para viver em harmonia. O alinhamento não acontece fora da vida, mas dentro dela. No trabalho, nas relações, nos silêncios, nas escolhas pequenas que ninguém vê. É aí que o tal se manifesta com mais clareza. A solidão que antes parecia um abismo, agora se revela como espaço. Espaço para escuta, espaço para recomposição, espaço para ser sem desempenho. Você aprende a ficar consigo mesmo sem se abandonar. E isso muda tudo. No fim, a maior compreensão é simples. Você nunca esteve fora do caminho, apenas caminhava distraído. Ao lembrar de si, ao retornar ao centro, ao respeitar o ritmo natural, o caminho reaparece. Não à frente, mas sob seus pés. O tal não se alcança, ele se reconhece. E quando isso acontece, não há necessidade de grandes declarações. A vida segue, mas segue diferente, mais silenciosa, mais coerente, mais habitável. E assim, sem alarde, sem promessa grandiosa, você entende. Não estava sozinho. Estava apenas desconectado de si. Agora, ao retornar, o caminho volta a caminhar com você. Você nunca esteve sozinho. O que existiu foi um afastamento silencioso do seu próprio ritmo. O tal nunca se rompe, nunca abandona, nunca se perde. Ele apenas deixa de ser percebido quando a mente se afasta do presente. Ao soltar o excesso, cessar a resistência e retornar ao centro, a conexão reaparece naturalmente. Não há nada a conquistar, apenas algo a lembrar. Você sempre fez parte do caminho.